Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso, eu espero que você esteja muito bem. E olha que gracinha que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Nós vamos fazer esse mini amigurumi anjinho, que tá muito fofo. E olha, ele ficou bem pequenino mesmo, cabe aqui na palma da minha mão. E eu fiz esse mini anjinho com agulha 2,20 milímetros e ele ficou com 8 centímetros. Medindo aqui dessa parte até o cabelo. Se for medir até aqui a auréola, ficou com 9 centímetros. E eu usei para poder fazer esse anjinho o fio amigurumi, tanto aqui no corpinho quanto no cabelo. Aqui nas asas eu usei lã para poder ficar com essa aparência mais fofa. E aqui na auréola eu usei o fio encanto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, logo aqui abaixo, toda a lista de materiais que eu usei para poder fazer esse anjinho. E essa aula tá bem legal de fazer. É um anjinho que a gente faz bem rápido, tá? Porque ele é pequeno. E para poder fazer esse anjinho, eu não costurei. Eu subi aqui fazendo o corpinho até a cabeça, sem costura. Aqui no cabelinho, nas asas e na auréola, eu usei cola. Mas você também pode costurar. Fica da sua escolha. Então é isso, gente. Se você já gostou do nosso mini anjinho amigurumi, deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários também se você gostou desse anjinho e vamos começar agora a nossa aula. Vamos começar fazendo os bracinhos, porque como não vai ter costura, nós precisamos fazer o braço primeiro, tá? Para quando a gente estiver fazendo o corpo, a gente já coloca os bracinhos. Então, nós vamos iniciar colocando dentro do anel mágico 5 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Puxa o anel mágico, porém não puxa todo, tá? Deixa ele assim, porque aí depois que a gente terminar a segunda carreira, a gente termina de puxar, porque senão vai ficar difícil de fazer. Então, na segunda carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base e no final vai ficar com 5 pontos. Vou desmanchar porque ficou com uma laçada larga e aí o ponto pode ficar largo. Então, vou seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto da base e no final dessa carreira vai ficar com 5 pontos. Aí, depois de terminar essa carreira 2, você vai precisar virar a peça para ela poder ficar do lado certo, tá? Então, vira assim, vai ser um pouquinho difícil porque essa peça tá bem pequenininha, né? Mas, vira ela assim. E aí, você termina de puxar o fio para fechar completamente essa parte aqui do meio. O bracinho, ele é bem simples de fazer, ele é só carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, nós vamos seguir fazendo, tá? Até a carreira 5. Ponto baixo sobre cada ponto da base. E cada carreira vai ficar com 5 pontos. Depois de fazer a carreira 5, nós vamos fechar essa peça com ponto baixo. Então, você vai vir para o próximo ponto e vai colocar também aqui no ponto de trás. Vai passar no ponto da frente e no ponto de trás e vai fazer um ponto baixo. Vamos para o próximo ponto, passa tanto no ponto da frente quanto no ponto de trás. Vai ficar assim, e aí você faz outro ponto baixo. Então, vai ficar aqui, ó, 1, 2 pontos baixos. Para poder terminar, a gente corta o fio, não precisa deixar grande. E faz uma correntinha e puxa para poder formar o nó. Agora, nós vamos arrematar esse fio. E aí, você vai passar bem aqui no cantinho, perto da onde está saindo o fio. E vai trazer esse fio aqui para baixo. E aí, cuidado na hora que você puxar, para não puxar muito, tá?
aqui você vai dividir esses fios e vai dar alguns nós. Passa agora a agulha aqui no mesmo local que está saindo esses fios e leva para outro lugar, tá? Vou até passar por aqui, ó, por baixo. E aí, o nó, ele vai entrar dentro da peça e você pode cortar o restante desse fio. Então, o bracinho já está pronto, tá? Você vai fazer outro bracinho igual a esse. Vamos fazer agora o corpo do anjinho. Então, eu estou aqui com um fio branco e eu vou iniciar fazendo aqui, dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fecha o anel mágico. E agora, na carreira 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Então, fiz 1 e 2 pontos no mesmo ponto da base. Nós vamos seguir fazendo as carreiras de aumento até ficar com 24 pontos. Então, na próxima carreira, carreira 3, você vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final, vai ficar com 18 pontos. E na carreira 4, faz 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, vai ficar com 24 pontos. Então, vou seguir fazendo essas carreiras e quando eu terminar, eu retorno com você. Na carreira 5, nós vamos fazer por toda a volta, ponto baixo sobre cada ponto da base, mas nós vamos colocar a agulha somente na alça de trás do ponto. E como de costume, eu coloco a agulha bem aqui no cantinho, bem nesse meio aqui, olha. E aí, passo a agulha na alça de trás e também nessa alça aqui de dentro do ponto, tá? Para o ponto ficar mais firme. Então, eu vou seguir fazendo dessa forma, por toda a volta, e no final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Da carreira 6 até a carreira 8, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. Pode colocar a agulha nas duas alças do ponto. E no final de cada carreira vai ficar com 24 pontos. Depois que você terminar a carreira 8, você vai precisar colocar uma base de plástico aqui dentro do corpo, para que essa base aqui, ela fique reta. Então, eu usei aqui uma base plástica, eu cortei até de um pote de doce de leite, eu medi, tá? Coloquei assim, risquei e cortei do tamanho aqui dessa peça. Depois, eu precisei ficar ajustando para poder fazer com que essa peça entrasse aqui dentro, tá? Você precisa acertar. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas vocês também podem usar a folha de acetato. No meu caso, eu usei um pote plástico, olha, até um pote de doce de leite, como eu falei pra vocês, tá? E dá certo também. Então, você vai colocar essa base plástica aqui dentro, tá bom? Pra poder ficar mais reta aqui, essa parte de baixo do corpo. E aí, depois de colocar essa base, nós vamos continuar fazendo aqui as carreiras. Então, na carreira 9, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz 1, 2, e no próximo faz uma diminuição. Faz essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 18 pontos. Nas carreiras 10 e 11, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base e cada carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 12, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de um ponto baixo e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Quando você terminar essa carreira, você pode encher, tá bom? Toda essa peça aqui com fibra. Enche até aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer aqui, quando eu terminar eu retorno com você. Na carreira 13, nós vamos trocar de fio para o fio que a gente estava fazendo o braço. Então, você vai desmanchar esse último ponto que você fez, mas não desmancha ele todo.
deixa 2 alças aqui do ponto, tá? Porque agora nós vamos terminar com a outra cor. Então, você pega a outra cor e termina aqui esse ponto baixo, que na verdade aqui é uma diminuição, nesse último ponto que a gente fez. E nessa carreira 13 vai ser a carreira que a gente vai colocar os braços. Então, você vai fazer agora no início 2 pontos baixos, e aí você passa aqui, ó, por debaixo desses 2 fios, tá? E faz 1 e 2 pontos baixos. Pode cortar o fio branco, não precisa deixar ele grande, deixa só um pedaço, porque você vai dar alguns nós aqui, ó, nesses 2 fios. Primeiro nó você não aperta, no segundo nó você já pode apertar. Então, depois de fazer os 2 pontos baixos, nós vamos colocar o primeiro bracinho. E aí, você vai pegar esse bracinho e vai passar a agulha aqui, ó, nesse ponto baixo, que nós fechamos aqui a carreira, tá? Passa nesse ponto baixo e passa também no próximo ponto aqui do corpo. E faz um ponto baixo. Vai para o próximo ponto baixo e também passa aqui no ponto baixo do corpo. Assim, o primeiro bracinho ele ficou unido, e agora nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos para poder colocar o outro braço. Então, fiz 1, 2, 3 pontos baixos, e agora vamos fazer a mesma coisa. Passa a agulha nesse ponto baixo aqui do braço e passa no próximo ponto do corpo. Vai para o próximo e faz a mesma coisa. Vamos seguir agora fazendo ponto baixo até chegar no marcador. Fiz 1, 2 e 3 pontos baixos. Então, assim, nós finalizamos essa parte do corpo, tá? E agora, a gente vai começar a fazer a cabeça. Então, na carreira 1 da cabeça, a gente vai fazer aumento por toda a volta, mas a gente vai passar a agulha somente na alça da frente do ponto. Então, passa a agulha na alça da frente e faz 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base para poder crescer essa cabeça. Vamos fazer da carreira 3 até a carreira 7. E cada carreira vai ficar com 24 pontos. Você pode posicionar os olhinhos, e eu estou usando o olhinho tamanho 5 milímetros. E aí, você vai ter que tomar cuidado aqui com esse olhinho, porque ele é quase do tamanho aqui dessa parte que a gente precisa colocar aqui na peça, tá vendo? Desse pino aqui, ó, que a gente precisa colocar. Então, você tem que tomar cuidado, porque senão ele acaba afundando aqui, ó, de tão pequenino que ele é. E aí, eu posicionei entre a carreira 6 e a carreira 5. Então, nós temos carreira 7, 6 e 5. E entre um olho e outro, tem, deixa eu contar aqui com vocês, vou empurrar aqui, porque assim eu consigo ver o ponto baixo. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos de separação. Então, posiciona, tá? Os olhinhos, primeiro você coloca os alfinetes, porque aí você consegue saber se tá na posição certa, se tá centralizado aqui. Posiciona e depois você coloca as travas. Depois de colocar as travas aqui dos olhinhos, eu queimei aquela parte preta aqui do olhinho que sobra, tá? Porque eu acho que assim fica melhor para poder colocar a fibra e também fica mais seguro, tá? Se você não sabe como faz, eu vou deixar o vídeo aqui, ó,
para você poder ir lá ver como é que você vai fazer isso, tá? Agora, nós vamos continuar aqui fazendo as carreiras e nós vamos diminuir para poder fechar aqui essa cabeça. Então, nessa carreira 8, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz 1, 2 e no próximo faço uma diminuição. No final dessa carreira, vai ficar com 18 pontos. Na carreira 9, você vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a volta, vai ficar com 12 pontos. E por último, a carreira 10, vai 6 diminuições. E aí, gente, quando for encher aqui com fibra, você distribui bem a fibra para que a cabeça fique redondinha, tá? Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras e retorno com você. Terminei as carreiras da cabeça e ficou assim. Aí, eu cortei o fio, tá? Não cortei muito grande, mas só para fazer o arremate aqui mesmo, do final aqui da cabeça. Puxei ele todo aqui do último ponto. E agora eu vou passar aqui nas alças da frente, nesses 6 pontos que ficaram aqui. Somente na alça da frente, de fora para dentro, tá? Então, fiz 1, 2. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho, é a chuva, tá? 3, 4, 5 e 6 vezes. Puxa. Puxa bem para fechar esse ponto, essa parte aqui do meio. E aí, você leva esse fio bem aqui no meio, aqui para trás. Aqui atrás, você pode dividir esse fio para dar alguns nós, tá? E para fazer o arremate. Aqui nesse fio, dá alguns nós, leva o fio para outro lugar, dá novamente alguns nós e depois corta o restante, para ficar bem seguro. Vamos começar a fazer o cabelo e com o fio marrom, nós vamos iniciar colocando dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Depois de fazer os 6 pontos baixos, fecha. E nós vamos trabalhar nesse cabelo fazendo carreiras somente na alça de trás do ponto. Então, tem a alça da frente, nós vamos passar a agulha na alça de trás. E nessa segunda carreira, nós vamos fazer aumento por toda a volta. E vai ficar com 12 pontos. Nós vamos seguir fazendo carreiras de aumento até ficar com 24 pontos. Então, na carreira 3, faz um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final, fica com 18 pontos. E na carreira 4, faz 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, vai ficar com 24 pontos. E não esquece de fazer sempre na alça de trás do ponto, em todas essas carreiras. Eu vou seguir fazendo aqui e quando eu terminar eu retorno. Fiz as carreiras de aumento. Olha, as carreiras elas vão ficando assim, com essas alcinhas aqui pro lado de fora, tá? Agora, nós vamos continuar fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, colocando a agulha também somente na alça de trás. E nós vamos fazer por 3 carreiras. Então, na carreira 5, 6 e 7, faz ponto baixo sobre cada ponto da base, na alça de trás do ponto, e em cada carreira vai ficar com 24 pontos. Depois de terminar a carreira 7, nós vamos fazer os cachos que vão ficar bem aqui na frente desse cabelo. E para poder fazer, nós vamos virar a peça. Nós vamos fazer desse lado. E para poder fazer, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas. Vai passar a agulha no próximo ponto, somente na alça de trás. E vai fazer um ponto baixíssimo.
vai subir novamente 3 correntinhas, 1, 2, 3, vai vir no próximo ponto, na alcinha de trás, e vai fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer dessa forma até chegar aqui do outro lado. Vamos dar a volta até chegar aqui, tá? Dessa mesma forma. Terminei essa carreira, cortei o fio e agora aqui para poder finalizar, faz um ponto baixíssimo e puxa todo esse fio. Aí você vai passar, olha, bem aqui na alcinha que tem desse outro lado, aqui no cantinho, passa esse fio pra cá. Vai ficar assim. E agora, você pode arrematar esse fio aqui por dentro da peça. Então, terminamos o cabelinho, ele vai ficar assim. Nós vamos deixar ele aqui separado agora, reservado, porque nós vamos fazer as outras peças, tá? E esse cabelo eu vou colar, tá? Se você quiser costurar, fica aí da sua escolha, mas eu vou colar. E agora, eu vou começar a fazer a asinha. E para poder fazer a asinha, eu vou usar essa lã branca. Eu acredito que dá certo para você fazer com um fio amigurumi também. E essa lã branca, ela é mais fina do que a lã molê. Eu não vou saber o nome agora, mas vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? A lista de materiais e o nome dessa lã aqui que eu estou usando. E para poder começar, eu vou fazer 7 correntinhas. Aliás, 8 correntinhas. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou voltar fazendo ponto baixo a partir da segunda correntinha. Então, tem a primeira, a partir dessa segunda, eu já começo fazendo ponto baixo. Vou fazer ponto baixo sobre cada correntinha até chegar aqui. Vai ser um total de 7 pontos baixos. Fiz os 7 pontos baixos, vamos virar a peça, nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, e nessa carreira nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base, vamos fazer um total de 6 pontos baixos. Então, fiz 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Não vamos fazer nesse último ponto aqui da base, não. Vamos virar a peça e vamos retornar fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, sendo um total de 6 pontos. Depois de fazer os 6 pontos baixos, vira a peça e agora nessa carreira vamos fazer 5 pontos baixos, porque a gente vai deixar de fazer o último ponto baixo da base. Então, fiz 2, 3, 4 e 5 pontos. Esse aqui a gente não faz. Vamos para a última carreira, então vira a peça e faz agora um ponto baixo para cada ponto da base, sendo um total de 5 pontos. Então, fiz 3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos finalizar fazendo pontos baixos aqui nessa lateral, porém a gente vai fazer ponto baixo incompleto. Então, você vai aqui para... Não tem um ponto específico aqui que você vai colocar, tá? Você vai colocando a agulha aqui, nessa parte aqui da lateral. Então, você laça, deixa a laçada na agulha. Vai para o próximo, laça novamente, deixa na agulha. Vai para o próximo, laça, deixa na agulha. Vai para o próximo, laça, deixa na agulha. E por último, aqui no cantinho, vai para o próximo. E aí, vai ficar todas essas laçadas aqui. E você vai laçar e vai tirar todas de uma vez. Vamos fazer aqui uma correntinha para poder fechar todas essas laçadas.
Eu não vou costurar, tá bom? Essa asinha eu vou colar. Se você for costurar, você deixa um pedaço maior do fio. Eu vou deixar um pedaço menor porque eu não vou costurar. E aí, eu faço uma correntinha e puxo todo esse fio. Aqui, você pode dar 2 nós nesses 2 fios que sobraram. E corta o restante, eu vou deixar só um pedacinho, porque quando eu for colar, eu já colo esses 2 fios juntos, tá? Então, eu vou deixar aqui só um pedacinho. E assim, está finalizada a asinha, você vai fazer outra igualzinha a essa. Vamos fazer agora a auréola, e eu vou usar esse arame, só que ele é um arame encapado. E eu não vou saber qual é o tamanho desse arame, porque já tem um tempo que eu comprei, tá? Mas ele não é muito grosso, ele é fino e ele é bem maleável, como vocês podem ver, tá? Então, eu vou fazer aqui a auréola. E para poder fazer, eu vou usar uma embalagem de esmalte, tá? Para poder fazer o molde aqui desse arame, para poder moldar aqui o arame. Então, eu vou colocar aqui e vou passar assim em volta aqui dessa embalagem, desse vidro de esmalte. E eu vou passar por 2 vezes. Até chegar aqui nessa ponta, tá? Então, vai ficar deste tamanho, com 2 voltas. E agora, eu vou cortar bem aqui, ó. Cortei aqui, então, vai ficar com essas 2 pontas aqui se encontrando. E aí, pra gente poder juntar essas 2 pontas, eu cortei aqui um pedaço de durex, tá? Fita adesiva, não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu vou passar aqui, ó, pra poder segurar essas 2 pontas, pra elas não se soltarem. Não precisa ser um durex grande, tá? Pode ser pequeno. Então, enrolei aqui a fita adesiva. Nós vamos fazer agora o crochê aqui em volta dessa auréola e vai acabar tampando, tá? Essa parte aqui do durex, e também quando eu for colar lá no cabelo, eu vou colar essa parte. E para poder fazer o detalhe aqui da auréola, eu vou usar o fio Encanto e eu vou começar fazendo o nozinho aqui inicial. Nós vamos agora passar a agulha aqui dentro dessa argola, vamos laçar e faz um ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo por toda essa argola, tá? Vou colocar esse primeiro ponto aqui em cima desse durex que eu passei, que aí já esconde bem aqui no começo, tá? Da carreira. Vai ficar escorregando um pouco, mas depois vai parar, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto baixo em toda essa argola, até chegar aqui. Fiz os pontos baixos em todo o arame. Para poder finalizar aqui, eu vou trazer esse fio aqui pra frente, porque eu vou colar ele. E vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz. Corta o fio. E finaliza aqui com uma correntinha e puxa o fio. Esse fio, ele é escorregadio, então ele não vai segurar o nó, tá? Mas aí eu vou dar um nó aqui, porque essa parte que eu vou colar lá no cabelo
do anjinho. Vou dar 2 nós. Vou cortar, mas vou deixar um pedaço para poder colar aqui. Quando eu for colar, eu vou colar bem essa parte daqui, tá? Então, assim, está finalizado a auréola. Vamos aproveitar agora que eu estou aqui com o fio Encanto. E agora eu vou fazer o acabamento que tem aqui na parte de baixo do anjinho. E para poder fazer esse acabamento, eu vou começar aqui também com um nozinho inicial. E eu vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre cada alcinha que tem bem aqui, olha. Por toda a volta. Vai ser um acabamento simples, mas que vai ficar bem bonito por causa desse fio. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada alcinha até chegar aqui no início, tá? Até chegar aqui. Quando chegar aqui, você fecha com um ponto baixíssimo e arremata o fio. Agora, com todas as peças prontas, nós vamos começar a fazer a colagem, tá? E eu vou começar aqui primeiro pelo cabelo e eu vou usar a cola quente para fazer a colagem de todas essas peças. Mas você pode estar usando a cola aí da sua preferência, tá? E para poder colar o cabelo, eu vou deixar essa parte aqui que terminou a carreira na parte de trás aqui da cabeça, tá? E aí, agora é só passar a cola aqui por dentro dessa peça. Quando você for colar, toma cuidado para não vir com o cabelo muito pra frente, tá? E agora é só deixar secar. Já colei uma asinha, e aí a asinha você escolhe a posição que você quer deixar. Se você quiser deixar ela mais retinha, assim, ou então mais pra cima, tá? Fica aí da sua escolha. E aí você coloca os alfinetes primeiro, pra você saber que posição que vai ficar e depois você cola. Aqui, olha, como eu falei pra vocês, eu já vou colar junto com esses fios aqui que restou. A auréola, eu vou colar essa parte aqui, tá? Aqui embaixo, aqui, no cabelo. E aí, você olha, eu vou deixar os pontos baixos do lado certo, tá? Virado pra frente. O lado direito, o lado do avesso vai ficar pra trás. Então, eu vou colar assim, ó. E aqui dá pra você virar assim também, ó. Se você quiser deixar ele viradinho assim, tem como também, tá? Então, aqui, pra poder colar, eu vou passar a cola bem aqui, ó. E já colo junto com esses fios aqui que sobrou. As mãozinhas eu vou colar também. Então, pra poder colar, eu vou juntar elas aqui. Vejo onde que está chegando aqui a mãozinha e aí eu passo a cola. E assim nós terminamos a aula do mini anjinho. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece, tá, de deixar o like aqui nesse vídeo. Compartilha também, pois isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. E você que chegou até o final desse vídeo, deixe nos comentários sugestões de mini amigurumis, porque eu posso tentar criar e se eu conseguir, eu faço a videoaula e trago aqui para o canal. Então é isso, gente. Você pode postar a foto, tá, do seu mini anjinho ou de qualquer outra peça que você fez através das minhas aulas lá no nosso grupo do Facebook. Se você não participa, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo.
Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Beijos e até a próxima aula!